Amados, estamos meditando nesses dias, começamos na última semana, a falar sobre as 7 áreas de influência da sociedade. Desde a antiguidade, o ser humano sempre viveu em sociedade, sempre viveu em grupo, isso está dentro de nós. E não importa qual país, não importa quão diferente seja a cultura, as estruturas da sociedade geralmente são parecidas. Tem mudanças, mas são poucas. E, embora essas culturas, essas cidades, na verdade, tenham culturas diferentes uma das outras, elas possuem características principais e são iguais, as estruturas são parecidas. E em cada sociedade existem áreas de influência. Alguns dizem que são 7, outros dizem que são 8. Mas existe basicamente 8 áreas numa sociedade, numa cultura, numa cidade, numa nação. E são elas a família, a igreja, o governo, a educação, a economia, a arte e a comunicação. E nós entendemos que eu e você, como cristãos, estamos inseridos nessa sociedade. Nós somos chamados para sermos discípulos e fazermos discípulos. É o nosso tema do ano. E fazer discípulos é influenciar. É descobrir a área que Deus me plantou, que Deus colocou eu. Você não faz tudo na vida. Mas Deus te colocou em algum lugar. E você tem que descobrir esse lugar, entender esse lugar e ser influência lá. Levar Jesus, os princípios do cristianismo a esses lugares, a essas áreas de influência. E cada um de nós, com certeza, já está nesses lugares. Sempre existiram esses lugares. Mas esse conceito de esferas, alguns dizem, obrigado querida, áreas de influência, ela começou a ser mais desenvolvida na igreja, ali por meados de 1975, Bill Bright, que era o pioneiro ali da cruzada estudantil e profissional para Cristo, Loren Cunningham, fundador da Jocum. Os dois, sem conversar, eles estavam estudando o mesmo assunto na mesma época. E um dia sentaram e conversaram, o que você está estudando, o que você está buscando. E aí entenderam, usavam nomes diferentes, mas que estavam buscando e estudando a mesma coisa. Ambos tiveram a mesma ideia, o mesmo conceito que Deus estava gerando no coração. Que como a igreja, como os cristãos, devem ser influência na sociedade. Nós não somos chamados para ficar dentro das 4 paredes. Até porque igreja, a palavra igreja é eclésia. E ela significa chamados para fora. Este é o local, o lugar, não o prédio em si, mas a igreja, o conjunto, a comunidade, onde nós somos preparados. Igreja não é um lugar que você vai para buscar uma bênção e ser abençoado. Isso acontece, mas não é para isso. Igreja, se você olhar Efésios 4, 10 ao 12, fala dos 5 ministérios, a liderança da igreja, que Deus nos estabeleceu para aperfeiçoamento dos santos. Os santos não é aqueles que outra igreja adora. Santos somos, como diz os corintianos, santos somos nós. Somos nós. Nós somos os santos. Nós somos esses santos. Nós somos os escolhidos do Senhor. Somos santificados não porque nós somos perfeitos, por aquilo que Jesus fez. E nós somos aperfeiçoados através dos ministérios. Então, a igreja é um lugar no que você vem, você é preparado, você participa, você se envolve, você vive, para que lá fora, na sociedade, na comunidade, no mundo, você exerça a sua influência. E esta manhã, eu quero falar com vocês sobre família. Talvez não, eu creio que é a principal área da sociedade. É a base de tudo. E eu quero chamar essa mensagem de família a base de tudo. Diga assim, família, a base de tudo. A importância da família. A família é tão importante, talvez seja o assunto dessas áreas aqui, a mais discutida entre nós cristãos. Que nós chegamos a basear nossas plataformas políticas, por exemplo, em valores da família. Assim que nós estabelecemos nossas plataformas, nosso pensamento político. Só que quando a gente olha, por exemplo, os índices de divórcio na sociedade continuam subindo, cada vez mais. E hoje, o que mais assusta é que até dentro da igreja, do cristianismo, não há mais diferença entre o número de divórcios lá fora e dentro da igreja. Se igualou. E nós precisamos entender o que está acontecendo, precisamos entender a visão de Deus sobre a família. Quando a gente fala dessas 7 áreas, nós precisamos entender a visão de Deus sobre essas 7 áreas. O que Deus pensa sobre família?
O que Deus pensa sobre economia, sobre finanças? O que Deus pensa sobre política, governo? O que Deus pensa sobre educação? O que Deus pensa sobre artes, esportes, entretenimento? O que Deus pensa sobre comunicação, sobre mídias? Sobre cada área. E o que Deus pensa, no caso aqui, sobre a família? Não há um único versículo, a gente não vai usar um único versículo, mas vários textos. Eu quero lhe convidar a abrir sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16. E depois, nós vamos para Deuteronômio 32, 46 e 47. Deuteronômio 5, 16. É para ter um texto base, né? Se fosse escola dominical, texto base, texto áureo, era esse. Honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa, né? Deuteronômio 32, 46 e 47. Guardem no coração todas as palavras que hoje lhes declararei solenemente, para que ordenem aos seus filhos, que obedeçam fielmente a todas as palavras desta lei. Elas não são palavras inúteis, são a sua vida. A palavra de Deus fala sobre a importância de honrar pai e mãe, honrar, ensinar os filhos. A palavra de Deus, ela declara a importância da família. Essa área, com certeza, talvez seja a menor, mas a mais importante das áreas é a sua casa, o seu lar, a sua família. É o círculo mais importante de influência, porque é diário, é uma influência diária. É no lar, na casa, que a gente vive a nossa vida mais real. E não pode haver discrepância entre o que eu vivo em casa e o que eu vivo na sociedade. Não adianta você ter sonhos de mudar o mundo, de mudar a sociedade, se a sua casa estiver destruída, de nada vale outra vitória externa, qualquer que seja, profissional. A sua família é a sua primeira igreja, é a sua célula, é a sua igreja. E você deve cuidar dela com todo amor, com toda a dedicação que Deus colocou no seu coração. A sua família deve ser sempre a sua prioridade. Se você olhar 1 Timóteo 5:8, o apóstolo Paulo ali, ele relata que aquele que negligencia a sua família é considerado pior que o ímpio. Que aquele que negou a fé, que aquele que não crê em Deus. Olha o que diz o texto em 1 Timóteo 5:8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Olha, é pior que o infiel. Ele está dizendo o seguinte, ó, existe o infiel, o pecador, aquele que não tem a Cristo, não tem Deus no seu coração. E embaixo, pior do que ele, vem a pessoa que não cuidou da sua casa. Como que você acha que essa pessoa um dia será julgada por Deus? É por meio da família, mas isso é tão importante que é por meio das famílias que nós estamos gerando e discipulando uma próxima geração, dentro e fora da igreja. Nós falamos de discipulado, estamos falando esse ano, mas nós queremos ampliar esse conceito. Nós queremos discipular pessoas, é claro, mas sabe o que vai acontecer? Quando nós discipulamos pessoas, discipulamos famílias, nós começamos a discipular nações. Ensinar uma nação o que é viver com Deus. Alguém aí fora disse que pastor tem que ficar orando e lendo a Bíblia. É mentira. Não só o pastor, eu e você, cada um de nós aqui, somos chamados para agir lá fora. Aqui dentro é bonito. Aqui dentro é fácil. Mas nós somos chamados para influenciar. E isso começa na nossa casa. Começa dentro do lar. Por meio das famílias nós estamos discipulando uma nação. Nós podemos fazer um mundo muito melhor. Ou não. Depende de como nós agimos na nossa casa. Isso depende de nós. Diga assim, isso depende de mim. Você sabia que 80% de tudo que sabemos, aprendemos em casa? A família, ela provê base e sustento para a igreja. É a família que provê base e sustento para qualquer governo, para as autoridades.
A influência da família está em tudo, está em todos. No trabalho, na empresa, em qualquer lugar. A família é a base de tudo. Alguns dizem que quando nós chegamos aos 4 anos de idade, e aí tem psicólogo aí para me corrigir depois, se for esse número você corrige, mas pelo que eu li é isso. Alguns dizem que chegamos aos 4 anos de idade, que quando chegamos aos 4 anos de idade, já definimos praticamente 80% da nossa visão de vida. E aí quando a gente começa a frequentar a escola, nós já sabemos, nós já temos uma concepção, se a gente é bom ou é ruim. Se o mundo é um lugar seguro ou perigoso, depende do que aprendeu em casa. Como você transmitiu isso para os teus filhos, ou como teus pais transmitiram para vocês. Você chega para a escola, a criança vai começar a frequentar a escola, ela pelo menos tem uma ideia, um conceito, uma visão de si, se ela é inteligente ou é estúpida. Se devemos confiar ou ter medo das pessoas. Se nós devemos perguntar, tem criança que pergunta, os professores sabem disso aí. Ou se nós devemos construir defesas, tem crianças que são mais retraídas. Depende do que recebeu em casa. Depende de como foi tratado em casa, ela já sabe se um desafio é algo excitante, interessante para ela, ou se ela vai ter medo, vai ser perigoso para ela. Nós podemos dizer que adquirimos a maior parte da nossa cosmovisão de vida antes de começarmos a frequentar uma escola. Durante os primeiros 4 anos de vida, pais, o ambiente familiar, eles vão ou nos dão a definição da realidade que nós iremos usar pelo resto da nossa vida. É dentro de casa. Aquilo que você recebeu em casa, a formação, o ambiente que você viveu. E a gente vive numa época que nós nos concentramos em quase tudo, menos na família. A gente fica na frente da TV, de filmes, de celular, música, escola, amigos, tudo. E Deus, o que Deus faz? Como que Deus vê? Deus coloca o olhar dele diretamente sobre a família. Deus vê a família. E Deus entende e nos ensina, e Ele elege que a família é a influência mais importante da sociedade. Olhando para a Bíblia, nós percebemos que a família é sagrada. É o alicerce mais importante de tudo que Deus criou. Porque a família, amados, é a responsável para mostrar ao mundo um dos atributos, ou o atributo mais precioso de Deus, que é o amor. Cada área da sociedade ela vai revelar um atributo de Deus. E a família, ela representa, ela é o lugar que Deus escolheu para representar o atributo mais precioso, que é o amor. Por isso não é à toa que a família é tão atacada, que é tentado destruir conceitos de família, o padrão de família, o que é família. Eu estudei muita coisa essa semana, não vai dar tempo de falar tudo. Eu vou pensando em gravar, falar com o Arthur, fazer algumas coisas ali pela internet. Mas por que, por exemplo, a questão da ideologia de gênero, ela ataca tanto a família? Existem formas, a família, tem gente, o que é a definição de família? Nós temos que pensar nisso. Onde tem amor é família, será? Basta amor só? Porque 2 pessoas se amam, elas vivem, adotam uma criança e constroem e tem uma família. Só isso não é família. Porque existe o papel do pai, o papel da mãe, as representações das pessoas. Não é simplesmente amar 2 casais, um casal, 2 homens, 2 mulheres do mesmo sexo lá, estão lá, nós somos família. Ou junta um monte de pessoas, 2 amigos, vão criar uma criança, isso é família. Isso não é família. Não é. Não vai dar tempo de a gente explicar tudo, mas nós vamos dar um jeito de explicar. Família, o atributo que ela representa é o amor, é o principal, claro que é. Por isso a família tem sido tão atacada. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, e a gente olha lá para o Gênesis, vai antes, no Cântico dos Cânticos, tem um livro da Bíblia falando sobre o amor. Por quê? Porque isso é importante, sobre casamento. Poucos livros da Bíblia são focados num só assunto, e esse é a família, o amor, o casal. Mas quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, lá no Gênesis, no início, e você olhar pela perspectiva da família, e se você olhar Gênesis capítulo 1 e 2, nós temos a importância, esses capítulos, eles vão preparando o cenário para nos mostrar a importância de o homem e da mulher trabalhar juntos.
E Deus diz que precisa tanto do homem como da mulher para revelar, para que a revelação dele seja completa, da imagem dele. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Mas para que essa imagem e semelhança seja completa, Deus cria homem e mulher, e os dois precisam estar juntos. E os abençoa. E Deus faz da família a estratégia principal para encher a terra com a revelação da glória dele. Deus quer encher a terra com a sua revelação, que as pessoas conheçam dele. E qual que é a principal estratégia que Deus faz? Deus usa a família. Em Gênesis 1, 27 e 28, diz que Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou e os abençoou. Ele disse, sejam férteis, multipliquem-se, enche a terra. Essa é a visão de Deus. Mas aí vem no capítulo 3, nós vemos o plano do inimigo contra a família. O plano do inimigo é diferente do plano de Deus. Em primeiro lugar, ele quer ver a separação entre o homem e Deus. Ele não quer que o homem se conecte a Deus. Esse é o primeiro plano de Satanás. E o segundo plano dele, ele quer criar hostilidade, desconfiança entre o casal, entre o homem e a mulher. Ele quer te desconectar de Deus. Ele quer afastar o casal, quer afastar um do outro. E isso vai trazer resultados devastadores. Quando a família se separa, o que a gente tem visto hoje na família, uma criação sagrada de Deus, tem virado lugar de guerra, campo de guerra, em todas as sociedades do mundo hoje. Em todas as sociedades a família tem sido atacada. E o resultado disso, desse afastamento que o inimigo quer causar. Então tem casal, começa uma briguinha aqui, outra ali, já que, vamos separar. Isso não pode ser assim. Isso não tem que estar nos teus lábios. Resultados do divórcio, da separação. Escute isso. Homens divorciados têm 8 vezes mais chances de sofrerem uma doença mental. É pesquisa, tá? Não estou dizendo que você vai ter problema. Pastor, eu estou no segundo casamento. Então, fica nesse. Lares destruídos produzem um grande número de sociopatas com pouco ou nenhum respeito pela sociedade. As crianças são os que mais sofrem, né? Com a separação, com a destruição de um lar. Ruína e financeira e pobreza muitas vezes seguem a divórcios, porque daí tem um capital, estão crescendo juntos, de repente aquilo se divide, né? Quantos casais você já não viu que ao se divorciar, um dos lados, ou às vezes os dois, perderam tudo? Centenas de casos, só de aconselhamento eu vou me lembrando assim as pessoas que vêm. A próxima geração é mutilada, antes mesmo de ter uma chance, de ter uma herança, de ter algo para construir. Essas são más notícias com relação à família. Mas quais são as boas notícias? Qual a intenção de Deus na criação dele? Quando a gente olha Gênesis é a origem de tudo, né? É a origem do indivíduo, do cosmos, do mundo, da família, das tribos, das nações. E a gente olha que no mundo, nosso mundo, pelo menos ocidental aqui, existe uma idolatria geral, que é a idolatria do individualismo, que cega nosso entendimento. É importante a tua privacidade, o teu individualismo, mas nós não podemos pensar também apenas em nós mesmos. E isso cega nosso entendimento quanto à importância da família, quanto à importância da comunidade, quanto à importância do coletivo. E se você olhar pela palavra de Deus, a maioria dos atributos de Deus, das qualidades, das características de Deus, não podem ser vistas, nem ensinadas, isoladamente. Se você viver completamente sozinho, sabe aquela ideia, eu vou viver sozinho no paraíso, sem problemas, isso parece poético, bonito, mas você querer viver uma vida sozinho, isso é estéril. Porque você não pode expressar amor se você estiver sozinho numa ilha. Você não pode expressar justiça se você estiver sozinho numa ilha. Você não pode expressar a amizade, a solidariedade, a generosidade sozinho. Você consegue? Não, sozinho aqui. Você é generoso com quem? Com as formigas, com as folhas. Você é generoso. A sabedoria, ela é dada para você expressar a alguém.
E as ideias e as características mais fantásticas que Deus tem, elas são reveladas quando nós vivemos juntos. Por isso que você que está assistindo em casa esse culto, participando, eu espero que você esteja em casa, porque você não tem condição de ir numa igreja presencialmente, talvez você está acamado, doente, ou está longe de algum lugar, mas você precisa congregar, você precisa ter convivência, não só no online, mas no offline, presencial, estar com as pessoas, participar de uma célula, estar num grupo, se relacionar. Nós precisamos disso. E aí tem esses atributos da família. A família, amados, também é a raiz de todas as culturas. Diga assim, a família é a raiz de todas as culturas. Quando você olha o Gênesis, eu gosto muito do livro de Gênesis, quando você estuda a narrativa ali, e você começa a olhar o desenvolvimento do ser humano ali em Gênesis, você vai perceber e descobrir algumas características ímpares ali, de certos indivíduos. Só que essas características peculiares desses indivíduos, você começa a estudar o Gênesis e começa a ver que elas se fortalecem, essas características, e se multiplicam nos seus descendentes. Você vai olhar a vida de Abraão, seu filho Isaac, Jacó, José, a descendência ali, há características peculiares que vão se desenvolvendo na vida de ambos, de todos eles. Tanto coisas más como coisas boas. Por exemplo, você olha lá em Gênesis 12, não vou ler o texto, não vai dar tempo, a tendência de Abraão de manipular, às vezes, as situações. É complicado dizer que foi até desonesto, porque ele não foi, né? Ele fala lá, por exemplo, no que se refere à esposa dele, ele esconde a esposa dele, né? Ele diz a Sara, em certo momento, ele engana Faraó, porque eles vão para o Egito e ele fala o seguinte: ó, Sara, só vai dizer que você é minha prima, você não é minha esposa. É isso, né? Prima ou irmã? Depende da versão, né? Irmã. Só que tem, se você olhar a história, tem fundamento, por parte de pai lá, tudo aquilo. Só que ele omite a história. Então, para se proteger, Abraão engana Faraó sobre a natureza, que ele é esposo da Sara. E antes das promessas do capítulo 15, lá quando fala sobre a vida de Abraão, Abraão se deixa convencer de ter um herdeiro. Eu tenho que ter um herdeiro, sim, Deus. Ele sabe, Deus diz isso. Aí não tem filho, vai ficando velho. Aí Sara fala para ele assim, ó, vai lá e tem uma serva aqui, uma concubina, e tem um filho com ela, que trabalha aqui em casa, tal. Assim você vai ter descendência. E aí começa a história dos ismaelitas, os filhos de Ismael, que são os árabes. Mas um relacionamento fora do casamento. E aí, mais para frente, você olha Gênesis 20, outra vez a mesma história. Abraão enfrenta perigo, e daí porque a esposa dele era muito linda, os caras iam querer matar ele, ele acha que vão querer matar ele por causa da esposa dele, e aí o que ele faz? Ele mente e diz que Sara não é sua esposa, para Abimeleque. Depois você olha a história, nasce Isaac, e se casa com Rebeca, e no capítulo 26, para proteger sua vida do perigo, ele repete a mesma coisa que o pai dele fez, mentindo sobre a natureza do relacionamento dele com a sua esposa, Isaac e Rebeca. Aí vem Jacó, filho de Isaac, entra na história. Com o auxílio da mãe dele, ele engana o pai para receber a bênção do pai. E aí ele foge, vai para a casa dos parentes dele, em Padã Arã, lá a casa do tio Labão. E aí começa uma guerra entre Jacó e Labão por causa de mulher também. Ele era apaixonado por Raquel, só que o sogro fez ele casar com a Lia, escondido. O que eu quero mostrar? Você começa a perceber uma repetição e até a ampliação de um padrão de pecado, de erros, se repetindo. Alguns dizem que a maldição hereditária é isso. Quando Jacó foge de Labão, e ele vai se instalar, por exemplo, numa cidade chamada Siquém, numa tribo, esses vícios de caráter se tornaram traços destrutivos na família de Jacó. E isso traz um problema tão grande, amados, que no capítulo 34 de Gênesis, a filha de Jacó, ela se namora pelo príncipe dessa tribo de Siquém, e ela é violentada por ele. E esse príncipe sente remorso e decide casar com ela, com Diná, porque ele ama ela, e ela ama ele, mas ele violentou ela.
Só que quando os irmãos dela descobrem isso, que são os filhos de Jacó, eles ficam tão enfurecidos que, em nome da honra da família, e também das riquezas que eles podiam tirar daquele lugar, eles fazem uma aliança, uma falsa aliança com aqueles homens, eles ficam circuncidados, ficam de cama lá, 3 dias lá, alguns dias. E aí, eles à noite entram na cidade e matam todos os homens daquela tribo. Um pequeno erro, que começa lá, caráter, problema de caráter, isso vai se repetindo na família, até que se torna um genocídio. Vocês percebem isso? Um traço de caráter faz o seu percurso e vai se tornar uma identidade cultural deles, daquele povo. E resulta num genocídio. Quando você olha para José, filho de Jacó, ele também passa por situações parecidas. Só que Jacó se depara com situações, com oportunidades de enganar, quando tratado com injustiça, mas ele se recusa a enganar, e ele é usado por Deus para salvar sua família. Quando ele quebra aquilo, ele é usado por Deus para salvar sua família, salvar suas gerações, salvar a nação, salvar a descendência dele. Família é um dos principais temas da palavra de Deus. Gênesis fala disso. E influencia indivíduos, famílias, comunidades, nações. Discipulado de nações começa em casa. Os descendentes de Jacó se tornam a nação de Israel. Eles trouxeram algo familiar lá com Abraão, com Isaac, com Jacó. Isso se tornou característica deles como nação. Aqui, né, nesse momento, depois José vem, era um grupo já muito grande, mais de quantas pessoas aqui? Discipulado de nações. Uma nação começa a ser mudada em casa. Na minha casa, na tua casa. Segundo lugar, eu quero pensar com você. Primeiro, eu comentei aqui que, se você está anotando, que a família é a raiz de todas as culturas. Em segundo lugar, diga assim: a família é a primeira linha de defesa. A primeira barreira, a primeira trincheira é a família. A família é a primeira linha de defesa dos valores, da educação. Sabia disso? Os valores da educação, a família é a primeira linha de defesa disso. Quando você olha para a Bíblia e vai estudar a família na Bíblia, é interessante que a ênfase que é dado, guarde isso, amados, ao tempo que pais e filhos têm que passar juntos. E como isso deve ser usado. A Bíblia enfatiza que eu e você, pais, mães, principalmente pais, nós precisamos passar mais tempo com nossos filhos. Muito do que está acontecendo hoje na sociedade é por culpa de pais que terceirizam sua obrigação. Vez por outra na Bíblia você encontra a frase: quando você caminhar, quando você se deitar, quando você se levantar, quando você sentar, e escreve na batente das portas e nos seus portões, ensina teu filho o caminho que deve andar. Ou seja, é você estar junto com ele, fazendo, ensinando. Aí nesses estudos que eu fiz durante a semana, que não vai dar tempo, só para deixar vocês curiosos, a questão, por exemplo, do feminismo, que é terrível, porque não tem nada de Deus nesse negócio. Hoje as famílias, hoje a sociedade quer destruir o conceito do pai, do patriarca, da família patriarcal. Gente, por quê? Porque a gente diz que, e a Bíblia ensina que Deus é pai, quer que você perca essa referência. E aí todo o movimento feminista, que seria para abençoar as mulheres e não é. Aí começou a incentivar anos atrás, muitos anos atrás. Começa com a história toda, né? É uma grande luta espiritual. Lá quando vem a Revolução Industrial e os homens começam a ir para as indústrias e trabalhar e passar o tempo, passavam muitas horas trabalhando, o cara convivia com o filho no campo ou no seu trabalho, os filhos trabalhavam junto, e aí ele começa a deixar, ele vai para a fábrica trabalhar. E aí responsabilidade fica para a mulher, praticamente, de educar o filho. E passa um tempo, aí a mulher também tem que trabalhar. E aí ela vai para o seu emprego, e aí o que a gente faz com os nossos filhos? A gente terceiriza. Se puder, outro vai cuidar, um vizinho, tio, avô, avó, ou, ainda fosse avô, avó, ou manda para uma escola.
E a gente terceiriza a responsabilidade que é nossa. E aí nós não passamos tempos com os nossos filhos. Ah, mas é necessário. Não estamos questionando isso. Eu quero que você reflita. Pastor, mas eu não tenho como sair de outro emprego. Também. Mas você tem que achar o tempo de qualidade com seus filhos. Você tem que ter tempo de qualidade. Nós precisamos, eu viro e mexe, tem que olhar para mim e dizer, nossa, estou fazendo um monte de coisa, tenho que ter mais tempo com os meus filhos. Tão pequenininhos que são. Aquela ali pequenininha. Precisamos de tempo com eles. Porque nós somos a referência para eles. A Bíblia reforça, amados, aqui a questão da responsabilidade e da autoridade dos pais sobre a educação dos seus filhos. Quando se olha para a Bíblia, amados, ela mostra que o envolvimento do governo e da igreja no discipulado inicial das crianças é praticamente ausente. Não é, você pode reclamar do governo que for, vai mudar governo, entra governo, sai governo, nós vamos reclamar da educação, nós vamos reclamar de um monte de coisa. É tua principal responsabilidade sobre os seus filhos. Não é da igreja. Uma vez aconteceu numa situação que eu passei como pastor, de alguém vir reclamar que a filha da pessoa estava passando por uma situação grave, assim. Mas pastor, você tem que fazer uma coisa, a igreja tem que fazer. A gente passou 1 hora, 2 horas no máximo da semana com seu filho. Com a sua filha, jovem, adolescente, pré-adolescente. E você quer que a igreja mude? É você. Você que é ausente em casa, você que deixou chegar nessa situação. Se olha para o Velho Testamento, amados, os sacerdotes ministravam ao Senhor e as famílias preparavam os jovens. Educava a criança, o jovem, e chegava e trazia para o ministério, para o sacerdócio. Está aqui, ele pode ser usado para servir ao ministério. Hoje querem se inverter, que a igreja tem que preparar o filho. A igreja tem que... Não é, é nosso papel. Diga assim, é meu papel. É minha responsabilidade. Cuidar da minha casa. A gente ouve muita reclamação sobre a falta de responsabilidade das escolas, das igrejas, das indústrias, do entretenimento, né? Ai, ficam passando isso da TV. Ai, o Netflix fez isso. Ai, a Globo fez aquilo. E você acha que eles iam fazer o quê? Ai, não é responsabilidade deles passar bons princípios. Bom seria que se eles passassem, mas é nossa responsabilidade. Essa responsabilidade Deus não vai chegar e cobrar deles. Deus vai cobrar de você. Nossa responsabilidade. Deus deu a nós. Porque Deus sabe. A gente não está defendendo imoralidade, violência, as coisas que tem na TV, mas é responsabilidade nossa, amados, cuidar disso, ensinar nossos filhos. Nós muitas vezes estamos dizendo, quando a gente reclama disso que está acontecendo aí fora, é a gente dizendo assim, olha, torne o mundo mais seguro para os meus filhos, para que eles estejam mais seguros. Mas, olhando biblicamente, isso está longe da perspectiva bíblica. A Bíblia nos ensina, Deus nos diz que nossos filhos vão andar em lugares inseguros. E nós temos que ensinar nossos filhos a serem exemplos. Que eles precisam aprender a saber e entender que o mundo está cheio de pecado, cheio de maldade. E eles vão ter que aprender a escolher entre o bem e o mal. É esse o nosso papel. Ensinar eles. Não é criá-los numa redoma. A gente sabe, é terrível, bom se fosse. Se o mundo fosse perfeito, mas não é. E aí nós como igreja, ajudamos as famílias. Queremos te dar ferramentas para que você faça isso em sua casa. Aí tem curso de mulher virtuosa, de repente futuro um homem ao máximo, educação de filhos, curso de casais, curso de noivos, a palavra de Deus, ensinar, para que você prepare seu filho. Você prepara a sua casa. Só que isso leva tempo, amados. A Bíblia ensina, as Escrituras mostram que isso leva tempo. E como que se faz isso então? Quando pais e filhos estão fazendo as coisas juntos, usando oportunidades para discutirem sobre o que Deus pensa sobre isso, o que Deus diz sobre aquilo. Porque a vida
Ela tem que se relacionar com o cotidiano, né? A vida cristã tem que se relacionar. Eu faço isso muito com a Rebeca. Às vezes assim, ó, filha, viu isso aqui? Veja isso. Olha, né? A gente conversa na mesa, geralmente, ó, tá vendo? Acontece uma situação, ó, isso que a Bíblia fala. E tem que fazer mais com o Lucas também. Ó, isso assim, veja assim. Ensinar eles a escolher o bem e o mal. Eu lembro, já contei essa história, que a Rebeca um dia, nós estávamos no carro, indo para a escola, sei lá que série que ela estava, lá em Curitiba ainda, estudava lá em Colombo, e aí ela escutou uma música assim, e falou assim, pai, essa música é de Deus? Falei, filha, não existe esse negócio de música de Deus e música que não é de Deus. Tem que saber se essa música te edifica ou não te edifica. Senão a gente vai criar o mundo gospel e o mundo secular. O sagrado e o profano, não existe. Tem muita música que o pessoal chama de secular que é boa, que faz bem para a alma, faz bem para... Não tem problema escutar. Agora tem muita música terrível, que vai te deixar para baixo, que vai falar sobre sexualidade, que vai te expor algumas coisas. E tem muita música cristã ruim também, né? Que se diz cristã, né? Só que o autor era cristão, mas a música era ruim. E aí eu falei para ela isso, hoje ela sabe separar. A decisão é dela. Nós temos que ensinar nossos filhos. Nosso papel é esse. E aí, quando chega a idade escolar, ela já sabe a maneira que os pais vivem. Já sabe que o pai, como é a honestidade em casa, a justiça, a integridade, a coragem, os atributos. E aí, se alguém vem com um conceito diferente, ele já rejeita. Não é isso que acontece? Vira e mexe, o Lucas, a Rebeca falam alguma coisa, quando a Rebeca mais contava na escola, na faculdade também. Mas ó, o professor disse isso, mas eles sabem, porque eles aprenderam dentro de casa. E vão questionar. E aí a gente vai conversar, vamos estudar, vamos ler, vamos buscar. O nosso lar é a influência principal. Ela é a principal linha de defesa contra, defendendo os valores. Tem mais aqui, eu vou passar mais rápido. A família é a principal linha de defesa da moralidade. Amados, se apenas um mandamento nós obedecêssemos, o ser humano obedecesse os mandamentos de Deus. Por exemplo, não adulterarás. Nós ia eliminar incesto, pedofilia, aborto, doenças sexualmente transmissíveis, estupro, só de cumprir um mandamento. A Bíblia, ela fala de situações de moralidade, centenas de textos. Olha Levítico lá, depois se você quiser ler, 18. Deus podia ter economizado, escreve tanto, você pega Levítico 18, do 5 ao 24, amados. É muita coisa que ele descreve. Deus podia ter economizado, às vezes a gente estava lendo a Bíblia junto com a Karina, quando a gente fazia aquela leitura bíblica anual, né? A gente faz esse ano, mas ano passado a gente fez junto, família. E aí, às vezes vinha assim, mas por que não resumiu, né? Por que não fez tudo isso? Ele fica repetindo. Deus podia ter falado, você não tenha relações sexuais com ninguém, não ser sua esposa, seu cônjuge. Mas Deus começa a citar um monte de coisas que não pode, porque ele sabia que a imoralidade destrói a família. A imoralidade destrói a família, destrói os filhos, destrói todas as pessoas envolvidas. E nós criamos nossos filhos. E eles estão num mundo imoral, cheio de imoralidade, e nós temos que ensiná-los. Nós podemos criar nossos filhos e ensiná-los a resistir a esses ataques. E o lar é essa principal trincheira. A família também é a primeira linha de defesa de provisão. A provisão, em primeiro lugar, é a família. Se olha no Antigo, se olha no Novo, a primeira proteção contra a pobreza, contra a ruína financeira, era a família. Em 1 Timóteo 5, Paulo diz, deixa claro, que a família deveria assumir a responsabilidade de cuidar de alguém da família, seja viúva, seja... O primeiro papel da família. Você olha para o livro de Ruth, quem que cuidou de Ruth, da Noemi lá, a história, o parente remidor foi Boaz, o parente resgatador, o conceito do resgatador, se a pessoa ficasse viúva, não tivesse ninguém para cuidar, o familiar mais próximo tinha a responsabilidade de cuidar. Leia o livro de Ruth, fala sobre isso. Até hoje os judeus vivem assim. Eles vão para um país, vai primeiro uma família, se estabelece, daí traz as outras e começa a ajudar um ao outro. Até em países pobres, você não vai ver judeu passando necessidade. Pode ter, às vezes, o suficiente, mas necessidades. Por quê? Porque eles fazem isso, eles cumprem esse mandamento. A família também é a principal linha de defesa da justiça. Quando você olha Deuteronômio 21, 15 ou 21, tem um texto que o pessoal acha confuso, mas o Moisés fala assim, olha, se alguém tem um filho
se um homem tiver 2 mulheres e preferir uma delas, opa, pastor, que história é essa? Porque a gente tem que ver que num contexto que eles viviam antes, eles estavam começando a discipular aquele povo, veio do deserto, veio do Egito, tinha muita poligamia, era errado, mas tinha. E aí o cara tem 2 mulheres lá, e ele prefere a B, não a A, mas a A que teve filho, primeiro. Aquele filho primeiro, não importa se era do casamento principal ou das filiais ali, ele era o herdeiro. Está tudo errado a história. Mas ele está dizendo o seguinte, independente que isso seja um pecado, a poligamia ali, a justiça tem que ser realizada, independente da situação. Aquele menino é filho, é o herdeiro. Aí depois ele vai corrigindo isso, eles vão corrigindo, se pega Deuteronômio e faz sobre leis. E vai colocando a história da monogamia, poligamia ali e tal. O que ele resume ali? Tem e vai para frente nesse texto, Deuteronômio, fala assim, se um casal tem um filho adolescente, esse adolescente é rebelde, é beberrão, e ele só apronta, só dá desgosto para a família, os pais tinham que pegar aquele adolescente, trazer até as autoridades da cidade, iam reunir os anciãos da cidade, sabe o que iam fazer? Iam apedrejá-lo até a morte. Amém? Amém, é? Vou acabar com isso não. Era isso. Aí, mas tem que ressignificar. Gente, não tem que ressignificar nada, era isso que tinha que fazer. Mas por quê? Você não encontra na Bíblia nenhum relato, nem precisou, nunca tem-se o relato de algum adolescente jovem na história de Israel que tenha sido apedrejado. Por quê? Com uma lei dessa, o cara, você não apronta nem... Só que a ideia aqui, o princípio não é essa. Que tem que ter poligamia. Que o princípio é que era responsabilidade, no caso dos filhos aqui, e do texto inteiro, é que todos os membros da família têm um direito. Sejam homens, mulheres e crianças. E todos os membros da família têm a responsabilidade de respeitar e cumprir esses direitos. E também, que é a responsabilidade dos pais educar aquele adolescente. E os pais também eram punidos. A responsabilidade nossa. Você olha o livro de Esther, um livro maravilhoso, uma mulher que salvou o povo de Israel, o povo judeu de ser exterminado. E Esther era órfã. E ela era uma refugiada. E ela foi criada pelo seu primo, Mordecai, como se fosse uma filha. E ele foi instrumento de Deus para que ela se tornasse a rainha daquela nação que ela vivia. E um dia, com tudo aquilo que ela aprendeu com o tio, um dia chega uma decisão que todo Israel, os israelitas, os judeus teriam que ser mortos. Mas como ela era rainha, a influência do tio, que aprendeu em casa, essa é a ideia, aprendeu em casa. Ela salvou a nação inteira dela. Um dia o rei Assuero foi feito um atentado, vamos dizer assim, contra ele, estavam planejando atentado, ele salvou o rei. E ela aprendeu a conviver com isso, um homem que tinha caráter, ela tinha uma referência. Pai, nossos filhos têm que olhar para nós e ver referências, ver caráter, ver situações na nossa vida. E talvez um dia eles vão crescer, você não vai nem estar aí na história mais, você não vai estar vivendo mais. E daqui a 50, 60 anos, teus filhos vão enfrentar situações, e eles vão lembrar do pai que tiveram, e como o seu pai agiria. Honrar pai e mãe, amados, não é apenas aqui na frente deles, ou quando eles estão vivos. Quando nossos pais morrerem, é continuar honrando eles com a nossa atitude, com a nossa vida, com o legado, lembrando. As pessoas vão olhar um dia para o Marcio e vão ver no Marcio a vida dele e vão lembrar do seu Antônio. E o Marcio continua honrando o seu Antônio, mesmo que o seu Antônio já tenha partido. Amém? Isso é honrar pai e mãe. A família é a base de tudo. A família é a primeira linha de defesa do amor. Ela que defende. A autoridade da ciência, por exemplo, está nas leis da natureza. A autoridade da igreja está na aplicação da palavra. A autoridade do governo pertence ao povo. Mas a autoridade da família é exercida através do amor. E esse amor é definido lá em Efésios 5, quando diz assim, para nós, maridos, amai vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Quando lá em Efésios 6 fala para que nós, os filhos, honrem seus pais, seu pai e sua mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa.
A questão não é quem leva lixo para fora, quem faz isso na casa, quem é responsável por prover, por isso, por aquilo outro. A perspectiva de Deus, de autoridade, é o amor. A autoridade da família está no amor. Pai, você quer ter autoridade na sua família? É como você ama seus filhos, como você se entrega a eles, a sua esposa. A definição de amor para nós é tratar. O amor é demonstrado na maneira que Jesus trata a igreja. E como que o amor, amar o próximo como a si mesmo, né? A pessoa que cuida do próprio corpo. Quando a gente ama o outro, como Jesus ensinou, a gente está dizendo que a gente ama o outro e está dizendo para o outro, você é mais importante que eu mesmo, para mim. Jesus, ele tem autoridade sobre a igreja. Por quê? Porque ele entregou seu corpo e sua vida para que nós tivéssemos vida. Isso aqui é tremendo. Nós, maridos, você quer ter autoridade na sua casa? Eu perdi autoridade, não tenho autoridade em casa. Não tenho autoridade sobre meus filhos, sobre minha mulher. Você deve ser o exemplo de amor maior. A sua autoridade em sua casa é fundamentada na qualidade do seu amor. Pai, para que você tenha autoridade sobre seus filhos, você tem que amá-los. E amá-los não é sempre fazer sua carinha e tal, às vezes tem que corrigir. Quanto menos fiel ao seu amor, menos autoridade você tem. Se você agir de uma maneira que é prejudicial aos seus filhos, à sua família, ao seu cônjuge, você vai perdendo a autoridade. Vai perdendo essa autoridade. Amados, eu entendo que nós devemos. Tem muita coisa que eu queria falar para você, mas não vou te estressar e cansar aí. Quero encerrar. Concluindo isso. Entendendo algumas coisas sobre família que nós precisamos. A família, perceba isso. A família, ela revela para nós Deus Pai. Diga assim, a família me revela Deus Pai. Cada uma das áreas revela Deus de alguma forma. E o principal atributo de Deus que a família, que é revelado através da família, é o amor e o cuidado. E o que governa, Deus governa essa área através das leis do amor, através do amor. Então nós, como uma definição de missão, já pensou qual que é o propósito da sua família? Qual que é o propósito da família em si? Tem uma explicação sobre isso. O propósito da família é o de prover um ambiente de educação seguro para o crescimento. Pensa na tua família agora. Qual que é o propósito da sua família? Prover um ambiente de educação seguro para o crescimento, como também prover princípios e desenvolvimento da próxima geração. Então, nosso papel como família, pais, mães, o nosso papel é que nossa casa seja um ambiente seguro para que nossos filhos sejam educados, cresçam, criem suas personalidades, seu caráter. Nosso papel é prover princípios, valores para eles. Não é a escola que vai dar, é você. E também desenvolvê-los, desenvolver essa geração. Isso é o papel da família. Isso é que nós queremos resgatar como igreja para a família. A família é o alicerce mais fundamental da sociedade. E para nós todos cristãos, nós todos vivemos em família. É o nosso primeiro testemunho. E a minha pergunta para você é como nós temos agido em casa. A gente pode realizar coisas importantíssimas no nosso país, nação. Mas nada é mais importante daquilo que a gente faz no nosso lar, na nossa casa, na nossa família. Porque nós vamos reproduzir aquilo que somos. E quem nós somos é revelado dentro do nosso lar. Onde a gente é conhecido no dia a dia. Isso não é uma armadilha de Deus, é um plano de Deus. Talvez você tenha olhado para a sua casa, agora talvez você está olhando, pastor, eu errei tanto na minha família. Eu errei tanto com a minha família, com os meus filhos, com a esposa. Eu fiz tanta besteira. Glória a Deus, porque nós
servimos a um Deus que é um Deus de segundas oportunidades, de novas, de terceira, de quarta, de quinta. Talvez você olha, talvez alguma coisa entrou, permitiu, sua família foi destruída, mas Deus é aquele que restaura lares, restaura casas, restaura propósitos. Nossos relacionamentos mais próximos são como espelhos, em que nós podemos nos ver o quanto nós estamos refletindo a glória de Deus. Na família nós podemos ver Deus trabalhar nas nossas vidas. Na família nós vemos Deus nos tornar mais amorosos. Na família nós vemos Deus como Ele é. E é um processo que vai durar a vida toda. A vida toda. Cada estágio da tua vida, Deus te dá uma oportunidade para crescer em novas áreas. E Ele vai estar ali para te ajudar. Talvez você está no momento que se está casando, vai casar, recém-casado. Talvez vai estar no momento que os filhos são pequenos. Talvez os filhos já adolescentes. Tem um tempo para isso. Talvez você está vivendo, vai começar a viver a síndrome do ninho vazio, né? Os filhos estão crescendo, estão casando, e está ficando só vocês. Ficou só vocês. Deus, Ele te dá uma oportunidade para crescer. Talvez você já está numa idade mais madura. Os netos estão chegando. Os netos estão crescendo. Talvez você está numa fase que a velhice está chegando. Os cabelos brancos, os poucos cabelos. E aí, mas Deus tem um plano para aquele momento, para esse momento da sua vida, da sua família. Talvez as doenças estão chegando. Todas as fases da vida nos dão a oportunidade de crescermos uns com os outros dentro da nossa casa, da nossa família. Isso é chamado vida. Essas etapas, a vida é isso, amados. Etapas da vida. Etapas de quando nós éramos solteiros, etapas de quando nós éramos jovens, de quando noivamos, namoramos, casamos. Que tempo gostoso. Daqui pouco mais de uma semana eu comemoro 20 anos com a mulher da minha vida. Tempos difíceis, tempos bons, mas é a família. Eu sempre falo com a Karina agora esses dias, daqui uns dias eu vou ter vivido mais tempo com você do que com meus pais. Mas que tempo bom que eu vivi na casa do meu pai. Mas imagine eu agora com quase 45 anos vivendo dentro da casa do meu pai, da minha mãe. São etapas. Isso é chamado vida. Só que com Cristo, isso chama-se vida abundante. Deus quer restaurar esse princípio, esse valor, esta área da sua vida. Nunca é tarde. Talvez a tua família foi totalmente destruída. Eu quero profetizar hoje aqui. Deus vai restaurar. Ou vai te dar uma nova família, uma nova oportunidade de você trazer esses valores, trazer Deus à terra através da sua família. A família, amados, é uma aliança sagrada para nos tornar mais parecidos com Deus. E quando a gente desenvolve essa área, você levará Jesus para onde você estiver, no que você fizer. E deixa eu dar uma última palavra para você que talvez trabalha nessa área. Talvez você é um profissional que trabalha com família. Talvez você é um conselheiro familiar, um advogado de família, um psicólogo, um assistente social. Talvez seja um profissional especializado em assuntos relacionados à família, pastores. Você trabalha numa das áreas mais importantes da sociedade. Porque se a família é saudável, nós teremos sociedades saudáveis, nações saudáveis. E é extremamente importante que você veja o seu trabalho e o papel da família sob a perspectiva de Deus. Psicólogos, vejam o seu trabalho da perspectiva de Deus. Veja a família da perspectiva de Deus. Não como o mundo diz, não como as ideologias do mundo diz, é o que Deus diz. Então nós precisamos ter cuidado ao lidar com as estruturas familiares. Quando intervir em uma estrutura, às vezes vai ter que intervir. Porém não permita que a injustiça, o abuso domine em uma família.
Nós não aceitamos isso, não concordamos com isso. Mas pastor, quando intervir? Quando interferir numa família para salvar um indivíduo, por exemplo, que está sendo abusado, está sendo violentado. Esse equilíbrio, é tão delicado. Isso só vem quando você tem a perspectiva de Deus, a sabedoria de Deus. E Deus levantou pessoas aqui para trabalhar nessa área. Todos nós temos família, então todos nós estamos nessa área. Mas Deus levantou pessoas para trabalhar com essas áreas. Quero te convidar a ficar em pé. Quero orar por você, com a sua família.